processos integrativos. E eu sou Luciana. E nesse momento eu peço licença para construirmos o saber integrativo de como a terapêutica integrativa facilita o processo de mudança da inteireza. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, brasileira de nascimento, terráquea de entendimento, atualmente residente em Portugal, psicóloga, epistemóloga, educadora de profissionais de saúde, mentora e promotora dos processos integrativos em corporações e que aqui está para a construção desse saber que nesse momento trata de como a terapia integrativa facilita os processos de mudança nas inteirezas das pessoas em terapêutica integrativa. Então, retomando um pouquinho das nossas construções do saber integrativo dessa semana, nós somos seres que se constroem na relação com os outros a partir da nossa vivência de troca, das manifestações da nossa inteireza com as manifestações de inteireza dos outros que nos retroalimentam, que trazem efeitos de auto-organização sobre nossa inteireza e definem a nossa inteireza quanto à permanência das manifestações, mobilizações delas como estão, ou os ajustes, as gradações de mudança, também as interrupções, as suspensões, as manifestações da nossa inteireza nas relações. E todo esse processo de vivência inteira vai construindo a memória de parâmetros, de padrões que vão sendo ali possíveis de evocação, ou seja, de retornarem à presença no nosso campo de ação da nossa inteireza racional como balizadores, como categorias, como classificações de possíveis ações da nossa inteireza em dados outros momentos. E a nossa vivência, sempre articulando as nossas multidimensões que são ativadas ou inibidas em gradações distintas, vão vivenciando esse processo do contato presente com todas as inteirezas que estão ali manifestas no mesmo espaço, no mesmo tempo, ou se ali não estão presentemente, nós as colocamos através da nossa evocação de memória dessas inteirezas presentes na nossa história de vida e vamos organizando, integrando as nossas multidimensões nos seus multiníveis para o ato, para a nossa ação de intervenção no tempo e no espaço ali definido. E essas nossas ações no tempo e no espaço definido interferem em outras inteirezas que se auto-organizam e agem conforme, se ocupam o seu espaço, se manifestam conforme a interferência das nossas ações e isso chega até nós nos retroalimentando e trazendo esses parâmetros como aqueles que agora vão manifestar as nossas ações de inteireza, promovendo a sustentação delas, ou o ajuste delas, ou a interrupção delas. E esse processo se dá durante a terapêutica integrativa, entre as inteirezas do terapeuta e as inteirezas da pessoa em processo terapêutico integrativo e vão mobilizar, vão se manifestar em trocas que entre ambos, nas suas ações, entre o terapeuta e a pessoa em processo integrativo, em processo terapêutico, e essas inteirezas vão ali na sua expressão, na sua manifestação,
vão, fazer com que evoque, vão fazer com que surjam, né, na sua inteireza processos simbólicos de atribuição de sentido, de significado que foram memorizados, que foram armazenados anteriormente e que, ao serem evocados, podem entrar num procedimento chamado de questionamento. E o que é o questionamento? É quando o terapeuta se manifesta, estimula na sua interação com a pessoa em processo terapêutico integrativo com ele, a duvidar, a questionar, a todos aqueles aspectos que são ali manifestos como certezas, como garantias, como elementos que estão dados e definidos e não tem possibilidades de alteração, de modificação. E estes questionamentos que são sustentados sob o contato da pessoa em processo terapêutico integrativo, das suas características, das suas especificidades pelo terapeuta, vão abrir um contato diferenciado, um contato de buscar mais detalhamentos e encontrar espaços, lacunas, possibilidades de se fazer de modo diferente ou se adquirir uma nova forma de estar, de sentir, de fazer, de agir e conectar com aquela que já está estabelecida ou de desenvolver novas possibilidades, ou seja, de promover processos de mudança. Primeiro, estabelecendo a abertura. No contato, quando se faz o questionamento, se estabelece o processo de abertura para a mudança. E ao sustentar esse processo de abertura, na busca de possibilidades diferentes, novas, diversas, se estabelecer o caminho da mudança, o caminho para ser ocupado pelo novo. E ao ser ocupado pelo novo, criar as novas versões integrativas, as novas inteirezas de nós para serem oferecidas, para serem manifestas nos espaços de troca, nos espaços coletivos, nos momentos que estamos com os outros e aí vivenciarmos novas possibilidades. E nessas novas possibilidades, durante a terapêutica integrativa, sustentarmos esse nosso lugar nessas novas possibilidades e investigar integrativamente a nossa inteireza nesse processo novo, naquele processo novo que foi elaborado, que foi definido, que foi estudado, pensado, planejado, e que foi convidado a ir ao ato, a ser executado, e ao ser executado, promove efeitos nas outras inteirezas, e ali no processo terapêutico integrativo, o primeiro ato, a primeira produção é durante o processo terapêutico, é ali onde pessoa em processo terapêutico e terapeuta fazem a construção, fazem os ajustes e colocam em prática aquele processo. E depois, no momento externo à relação terapêutica, em que esse processo também novo, integrativamente construído de modo novo, então seja um processo gradual de mudança, é executado e as interferências que ele gera nos outros envolvidos e que vão ser capturadas integrativamente, trazidas para o processo terapêutico e serão investigadas num contato integrativo. E as características, as especificidades da inteireza, das múltiplas dimensões que estão ali manifestas em suas gradações estudadas e os ajustes sendo efetuados e a continuidade desse processo de ser inteiro sendo
manifesto e com o conhecimento da investigação da interesa sendo apropriado, e inclusive daquelas facetas, daqueles pontos e daquelas especificidades que ainda são desconhecidas e que por vezes trazem ali algum sinal de presença e podem ser capturadas para depois serem, no momento adequado, investigadas e poderem ser conscientemente compreendidas, e aquelas que não, que vão ficar no ponto do desconhecido, porque depende de todo um processo vivencial a ser vivenciado para que possam ser contatadas e as suas especificidades reveladas. Então é nesse processo de troca de relação entre a pessoa em processo integrativo e o terapeuta, do qual o terapeuta integrativo vai sempre estimular os contatos com a inteireza desse ser, dessa pessoa e das inteirezas que compõem tudo que ele vivencia, incluindo a inteireza manifesta ali a própria inteireza do terapeuta, que o processo integrativo vai acontecendo e os contatos integrativos vão sendo facilitados, vão sendo estimulados por parte do terapeuta, e a partir desses contatos integrativos que revelam as especificidades, os questionamentos vão sendo realizados, as dúvidas vão se colocando, e essa questão de questionar as interezas vão mostrando as lacunas e vão possibilitando encontrar os caminhos de mudanças, de ajustes, de modificações, de aquisição de novos saberes, de desenvolvimento de novos potenciais, habilidades, capacidades que vão sendo conectadas em níveis graduais já possíveis de ação nas inteirezas que se fazem, que estão ali na pessoa, e vão sendo integrativamente simuladas a irem ao ato após os planejamentos irem à execução, e nessas execuções vão sendo, o terapeuta vai estimulando nesse exercício contínuo nas sessões terapêuticas a vivência do contato integrativo, da busca por especificidades das multidimensões da inteireza do ser. E essa pessoa em terapêutica integrativa vai se apropriando dessa habilidade de investigar, contatar, investigar as especificidades integrativas multidimensões de si, abrindo os questionamentos e aprendendo mediante os questionamentos, executar os ajustes daquilo que gradativamente já é possível alterar, daquilo que pode ser um novo caminho de apreensão de novas possibilidades a desenvolver e a conectar com os novos caminhos e os ajustes e os processos de sustentação dessas novas possibilidades que vão caracterizando mudanças graduais que num contínuo vão se fortalecendo, deixando de ser caminhos novos, se tornando caminhos conhecidos, enquanto a habilidade de vivência, de contato e de investigação integrativa vai se consolidando na pessoa em processo integrativo, o que traz a ela um autoconhecimento de si, da sua inteireza, e uma apropriação da capacidade de, quanto ser inteiro, executar os movimentos de mudança possíveis e os consolidar, e no seu processo de autoconhecimento integrativo, sentir-se mais adaptativo, mais inteiro em tudo que vivencia e que precisa estabelecer as modificações. E assim, o processo terapêutico integrativo convida as pessoas a estarem continuamente em processo de autoconhecimento, de questionamento, de abertura de possibilidades a ser
modificada a partir de novos caminhos que escolham desenvolver com gradações de alterações a serem sustentadas e com gradações de potenciais ou novos saberes sendo estabelecidos, sendo conectados aos já existentes, gerando novas versões de si, que é o que estabelece o seu processo de mudança integrativa. E assim, vamos concluindo a construção desse saber integrativo e eu vou manifestando a minha gratidão profunda por todos que estiveram aqui conosco nesse processo integrativo de construção do saber e vou convidando os que acharem meritório que atribuam o like, o joinha, aos que têm dúvidas, questionamentos, sugestões que comentem o vídeo e aqueles que tiverem interesse em desenvolver processos integrativos comigo, que enviem um e-mail para o e-mail do nosso canal que está na descrição desse vídeo. E por hora eu vou manifestando então a minha gratidão profunda pela construção desse saber integrativo.